Amém. Capítulo 15 de Gênesis, verso 1. Nós vamos falar sobre Abraão, um homem que tinha uma promessa. E ele precisava de ver essa promessa germinar como uma semente. Não precisava? O desespero de Abraão era esse, porque Deus prometeu, você vai ser pai de uma grande nação. E ele começou a ficar desesperado. Chegou um tempo que Abraão começou a ter dúvida. Você vai perceber aqui no verso 1. E aí Deus começa a ministrar. Aí Deus começa a mostrar caminhos para ele. E a partir daqui, a bênção de Abraão começa a aparecer, começa a brotar. E era uma coisa quase impossível. Impossível, né? A mulher não podia conceber. Assim diz a palavra de Deus. Verso 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Ou seja, e a minha semente? Por que ela não germina? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Fecha os olhos. Espírito de Deus, precisamos da tua graça, precisamos da tua misericórdia, Senhor. Nos ajuda a ter fé. Faça com que esta unção venha descer sobre a nossa vida. Abençoa o teu povo, revela o mundo espiritual para cada um deles, para que eles possam contemplar o grande poder do Senhor. Em nome de Jesus, debaixo da tua autoridade, da tua bênção, nós queremos trilhar esse caminho, para germinar a nossa semente, em nome de Jesus, amém, amém. Versículo de número 1, a Bíblia diz que depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Em que situação uma pessoa precisa dizer isso? Por que Deus teve que dizer para Abraão assim: Abraão, não temas? Ou seja, não tenha medo. Porque ele estava tendo medo. Ele disse: eu sou o teu escudo. Ele estava se sentindo desprotegido. Ele disse: eu sou o teu galardão, a tua recompensa. Eu sou isso para você. Porque é um momento que Abraão está vivendo aqui, que ele começou a ter algumas dúvidas a respeito daquilo que Deus havia prometido para ele. E é isso que você vive também, é isso que nós vivemos. A maioria de nós vivemos isso. Só acontece com o outro. Estou na igreja há 20 anos, não acontece nada comigo. Parece que eu nasci para sofrer. Parece que tem um trem agarrado na minha vida que não vai, não é assim? Você já pensou nisso, você já falou isso. Muitas vezes você já reclamou, você já murmurou, você já teve crise, porque pessoas têm crise. Crise de ausência de fé. Deus vem para Abraão nesse momento de crise e diz que depois dessas coisas veio o Senhor a Abraão e disse: Abraão, não temas. Veio a palavra de Deus. Veio a palavra de Deus para ele e disse: Abraão, não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu galardão. Ele precisava de ser revitalizado através da palavra de Deus. Primeiro conselho: revitalize. Revitalize os teus sonhos. Revitalize a tua semente através da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre virá
para revitalizar, para manter viva a tua semente, para que a tua semente não apodreça, para que a promessa de Deus não se apague da memória. A palavra de Deus vem acender a chama da fé, a palavra de Deus vem para nos fortalecer, nos fazer crer novamente, nos fazer ter esperança, a continuar perseverando, acreditando em Deus, porque existem momentos que a nossa fé está abalada. E aí vem a palavra de Deus nos momentos certos. Daniel passou por isso. Teve um momento que Daniel estava ali, clamando a Deus, e Deus vem, através de um anjo, e diz para ele: homem muito amado. Porque passou pela cabeça de Daniel que Deus não estava amando mais. Ou seja, pessoas espirituais também passam por crises de falta de fé. Homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de igreja passam por momentos de falta de fé. Momentos que a nossa semente pode apodrecer, pode morrer, pode secar. Os sonhos começam a se apagar. E nós precisamos manter os sonhos de Deus vivos na nossa vida. Para que a nossa semente dê o tempo do crescimento, amém? Por isso que você precisa ser revitalizado, você precisa estar sendo ministrado, você precisa estar na igreja, você precisa ser discipulado, porque a palavra de Deus virá sobre a tua vida para revitalizar a tua semente. E é isso que Deus está fazendo hoje com você, você que está com seus sonhos quase mortos, a sua fé está pequenininha. Antigamente você era cheio do poder, cheio da unção, cheio da coragem, cheio da presença de Deus, gostava de vir na igreja, amava a casa de Deus, amava os louvores. Hoje você está devagar, hein, quase parando. Você só vai no empurrão. Você fala, mais um. Tem gente pensando nisso aqui agora, mais um aí, ó. Não dá nada, não acontece nada. É tudo a mesma coisa. No final ele vai pedir dinheiro. Isso é retórica, esse negócio é só, né, conversinha de igreja, né, para a gente ficar tudo animado. Chega lá fora a mesma coisa, chega em casa a mesma coisa. Irmão, a palavra vem de Deus para nos revitalizar. Revitalizar os nossos sonhos. Deixa a palavra de Deus revitalizar os seus sonhos, a sua semente. Receba a palavra de Deus. Abraão está aqui numa crise e diz que veio a palavra do Senhor, versículo de número 1. Você tem Bíblia? Está na sua Bíblia. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Essa revelação veio em função da necessidade. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos ser alimentados pela palavra de Deus. Nós precisamos ouvir, precisamos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus revitaliza a nossa fé, os nossos projetos, os nossos sonhos, a nossa semente. Amém? Número 2, versículo 2 e número 2. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Interrogação. Pois ando sem filhos. Em algumas traduções, continuo sem filhos. Ou seja, Abraão está sendo afetado pelo tempo. Abraão está sendo afetado pelo tempo. Não se deixe afetar pelo tempo. O tempo, se não for compreendido, pode nos fazer morrer. Sabia? Porque a gente faz um cálculo assim, ó. Eu orei, então eu estou contando. Já tem 7 dias que eu estou esperando. Aí dá 8. 9, 10, 1 ano. Mas não vem a bênção. Ah, vou sair da igreja. Não vou ficar mais na igreja não, bispo. Porque, ó, eu estou aqui, né? É poder, poder, poder e não dá nada para mim. Então, o tempo tem o poder de nos afetar. Então você tem que compreender o tempo. Sabe por quê? Porque todo o processo de germinação de qualquer tipo de planta, de qualquer tipo de semente, passa pelo processo do tempo.
Quando você planta uma semente, a semente começa a se desenvolver debaixo da terra. Você vê o desenvolvimento da semente? Você não consegue ver debaixo da terra. Quando começa a crescer a raiz, você consegue enxergar? Não sabe. Você não sabe nem o tamanho da semente, nem o tamanho das raízes. Você não consegue ver, consegue? Você consegue calcular? Não, ó, tem 5 dias que eu plantei a semente, a raiz já está grande, então eu já sei. Não, você não consegue ver. Está entendendo? Embaixo da terra significa o campo espiritual, onde você não vê, mas você sabe o que acontece. Você não está vendo, mas está acontecendo. Você não consegue enxergar, a não ser algumas pessoas que Deus dá o dom da visão para enxergar. Deus descortina o mundo espiritual para algumas pessoas. O irmão chegou para mim, falou: pastor, na hora do culto, eu vi uns negócios brilhando assim, no culto, lá no retiro. Eu falei: eu creio. Eu falei: eu vi uns negócios assim brilhando, como um azeite assim, descendo. O culto inteiro, ele falou, fiquei vendo. Tem gente que vê anjo. Vê mesmo. Você está aí não vendo nada, o irmão está vendo tudo. Tem pessoas que têm visão espiritual, você está pregando aqui, vê foco de luz aqui, ó, mas não é essa luz não, é luz espiritual. Vê anjo voando assim, ó. Sabia? Acontecem coisas no plano espiritual que muitas pessoas não enxergam, mas acontecem. Ou seja, Deus está trabalhando no mundo espiritual. Quando você planta a semente, como Deus disse a Daniel, quando você orou a Deus, saiu a ordem. A tua oração foi ouvida. Deus ouve a sua oração. Quando você faz um projeto de fé, Deus respalda a sua fé. E Ele começa a trabalhar a partir da sua fé. Então deixa Deus trabalhar. Mas já tem 15 dias, irmão, você não sabe qual é o processo de germinação da semente. Toda semente passa pela prova do tempo. Já viu abacateiro? O abacateiro, você nunca viu um abacateiro? Demora para dar abacate? Quem já plantou pé de abacate aí? Quem já plantou um pé de abacate? Você já observou como demora dar o fruto? Demora ou não demora? E quando dá? Quando dá, pelo amor de Deus, ó, quero nem ver abacate mais. Dá nojo. Mas não demora? Demora, irmãos. Dependendo do tipo de semente, passa por um processo de tempo. Tempo de germinação. Germinação. Existem sonhos e projetos diferentes. Existe gente aqui que tem ministério grande. E eu não consigo ver. Mas existem pessoas aqui que vão ser usadas poderosamente em milagres. Que vai colocar a mão ali no enfermo, ele vai levantar da cama. Ou na pessoa que está morta e vai levantar. Deus usa pessoas. Deus usa. Eu já vi homens tocarem violão. E Deus liberou o Espírito Santo sobre a igreja. O cara deu 2 dedilhadas no violão, o Espírito Santo vai na igreja. Só 2 dedilhadas no violão. Como Davi. Tem gente que chega para orar e fala assim: Senhor, tu sabes. Aí vai o Espírito Santo. Existem ministérios e ministérios, existem sementes e sementes. Cada semente passa por um processo de tempo. Então você não tem que dizer o tempo que tem que gastar a tua semente. Se você quer algo grande, então aprenda a compreender o tempo. Deus gasta tempo para preparar uma pessoa. Eu queria ter uma multidão. Tem gente que fala assim: eu queria ser pastor de 5.000 pessoas. Você sabe o que um homem para pastorear 5.000 pessoas tem que ser? Você sabe o que é cuidar de 5.000 pessoas? 10.000, 20.000 pessoas? Que tipo de fé que esse homem tem que ter? Pois é. Então isso tem que ser forjado no fogo. Não é igual a gente pensa. Tem gente que não dá conta nem dos filhos. Não pastoreia nem a mulher. Não pastoreia nem o vizinho. E tem sonhos. Eu quero o quê? Aprende a pastorear a sua esposa, os seus filhos. Seja um exemplo na sua casa.
Faz o dever de casa, depois Deus vai te dar coisas grandes. Tudo passa pelo processo do tempo. Então não seja afetado pelo tempo. Abraão disse, eu já tenho tempo, ou seja, faz tempo, tem muito tempo. Eu ando sem filhos, eu continuo sem filho. Como é que eu vou ser pai de uma grande nação se eu continuo sem filhos? Não seja afetado pelo tempo. Compreenda o tempo. Quando eu comecei na igreja, que eu me converti, aí Deus levou, nós estávamos numa igreja, não sei se eu já falei isso para vocês. Eu estava numa igreja, eu era aquele crente assim, novo, começando, né, gostando de igreja, crente de 1,99, começando. Enrolado com a vida assim, toda, né? Saí na igreja, só pra... Aí, vem o primeiro sinal. Estava numa igreja, visitando uma igreja de uns amigos. Aí, uma mulher levanta e fala assim, você é profeta. Você vai pisar em lugares que você nunca viu. Eu falei, para com isso. Isso é conversa de igreja. Aí passou um tempo. Eu não fazia nada em igreja. Eu era um cara, sim, ficava sentado no banco de igreja. Eu tinha medo de falar em público. Eu tinha pânico de falar em público. Eu não gostava de lidar com pessoas. Eu tinha uma personalidade muito difícil, eu tinha dificuldade em tolerar a gente. Aí, segunda vez, eu estava dentro da minha igreja. Tinha um camarada que tinha uns 30 dias que ele estava no monte, orando. Tem uns caras que tem pegada para esse negócio, e ora muito mesmo. Eu louvo a Deus por isso. Aí o camarada estava lá na frente, tal, pregando, e eu sentadinho lá atrás. Aí o cara falou assim, você sentado aí atrás. Eu falei, você é profeta. Eu te vejo pisar em lugares que você nunca viu. Eu falei, meu Deus, a minha mulher estava comigo. Ela está aí. Eu falei, isso é brincadeira. E tinha gente comigo que estava na primeira revelação. O pessoal ficou chocado. Eu falei, vai que esse negócio é verdade mesmo. Aí eu estou no meu trabalho depois de um tempo, encosta um pastor do meu lado, pequenininho assim, mulatinho, uma bênção, pentecostal, um homem cheio do Espírito Santo. Eu estava encostado no balcão assim, e ele do meu lado. Ele olhou para mim e falou assim, tu és profeta? Eu falei, ai meu Deus, eu te vejo pisar em lugares que você nunca imaginou. Eu falei, misericórdia. E a partir daquele momento, Deus começou a mudar toda a minha vida. E tudo começou a acontecer. Tudo começou a convergir, porque eu comecei a entender que aquilo era a verdade de Deus, era uma promessa de Deus sobre a minha vida. Deus começou a mover céu e terra. Eu comecei a trabalhar, eu passei num concurso. Fui ser professor. Tive que aprender a falar em público. E aprendi, não falo bem não, mas eu dou meus pulos. E eu aprendi a quebrar essa inibição de falar para pessoas. E esse trauma que eu tinha de falar para a pessoa, acabou. Deus ia me treinando durante toda a fase da minha vida, me treinando. E fui vivendo situações difíceis, traumas, sofrimentos. E fui entendendo que era uma maneira de Deus construir o vaso. Ele precisava desenvolver fé na minha vida, para que eu pudesse pregar com convicção. Chegou um tempo que eu conheci Bispo Pinaldo, e começamos a nos relacionar, e ele começou a me pastorear de Ribeirão Preto, em Colatina e tal, e foi surgindo isso, e ele falou, você vai ser pastor. Eu falei, mas eu vou ser pastor, Bispo? Não tem jeito para pastor não. Ele falou, você vai ser pastor. Eu estou aqui. E eu estou pisando em lugares que eu nunca imaginei. Olha onde eu estou em Colatina. Eu comecei a pisar. Estou pisando em lugares que eu nunca imaginei. E estou aqui. Mas estou continuando atrás. Continuando atrás do desenvolvimento da minha promessa. Está entendendo? Toda promessa, toda semente, ela está condicionada ao tempo, depende da semente.
depende do ministério, depende do que você quer. Depende do que vai ser desenvolvido na sua vida, qual a mudança que vai ser provocada na sua vida. Depende. Só Deus conhece, é abaixo da terra que está o desenvolvimento. Onde você não vê, mas você por fé crê que Deus está construindo para você, amém? Vence o tempo. Quem está entendendo? Então repita, eu estou entendendo. Terceira verdade. Verso 3. E disse mais a Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ele tá definindo para Deus o que vai ser. Ou seja, ele está condicionando Deus ao seu próprio campo de fé. O que ele tinha em casa? Deus falou: você vai ser pai de uma grande nação, e o filho nascerá das tuas entranhas. Mas a minha esposa é estéril, eu já estou velho, ela também está velha. Como é que eu vou ser pai de uma grande nação se nós não temos filhos? Ele disse: então eu entendo. Eu tenho um servo dentro da minha casa, ou seja, campo de fé. O meu servo será o meu herdeiro. E aí Deus fala para ele: Abraão, não será o teu servo. Sai desse campo. Vem para o meu campo. O teu herdeiro virá de ti. Mas ele disse: não, mas o meu herdeiro será o Eliezer, que é meu servo. Campo de fé particular dele. Ou seja, ele estava trazendo a realização, o germinar da semente dele para o próprio campo de fé. Ele estava condicionando Deus ao campo particular de fé dele. É isso que a gente faz. Existe o nosso campo de fé. E existe a dimensão de Deus. Ou seja, o que você acredita, o que você crê, não determina o que Deus é. O que você crê, não determina o que Deus é. Tem gente que não crê, mas Deus continua sendo. Tem gente que não crê em milagres, mas Deus continua a fazer milagres. O cara fala: Deus não faz na sua vida, faz na vida de muita gente. Eu tenho milagre para contar. Tem um monte de gente aqui com milagre para contar. O Gilson me contou um milagre. Ele tem milagre para contar. Os irmãos aqui têm milagre para contar. Então não condicione Deus ao seu próprio campo de fé. Embora você não creia, Deus faz. Você não crê em anjos, os anjos existem. Você não crê em cura, a cura existe. É só porque você não vê, quer dizer que não existe? Tem gente que queria parâmetro para Deus. Não, religião é isso, igreja é isso. Porque o quê? É porque você não crê, você acha que Deus não existe? Deus não faz? Deus não ressuscita mortos? Deus não cura enfermos? Só porque você nunca viu? Só porque teu ministério não faz isso? Só porque você não crê na unção, no poder, no batismo com o Espírito Santo, você diz que não existe? Eu já vi muita gente dizer: eu não creio em batismo do Espírito Santo. Rapaz, você nunca teve uma experiência com Deus para você dizer que o batismo com o Espírito Santo não existe. Só porque você não fala em línguas, você vai dizer que não existe línguas? Só porque você nunca viu uma chama de Deus na sua frente, você vai dizer que não existe? Para de condicionar o poder de Deus ao seu próprio campo de fé. Para com isso. Esse é um problema sério, irmãos. Tem um monte de gente que está construindo um Deus, Deus só faz assim. Não, Deus não tem esse negócio não, não existe isso. Irmão, hoje eu tenho uma consciência mais estabilizada. Eu tenho uma fé mais racional. Porque eu tenho tentado construir uma igreja que pensa. Eu não quero construir uma igreja que não pensa. Eu não quero construir uma igreja de um monte de gente que não sabe pensar. Eu decidi construir uma igreja com gente que pensa, gente que questiona, gente que sabe, gente que tem conhecimento e diz: não, isso aí é de Deus mesmo. Agora não é gente que só fica assim: tudo que vem, todo mundo fala, todo mundo acredita. Não é isso. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero uma igreja que pode ter gente simples, gente que tem dinheiro, gente que não tem dinheiro, gente que sabe, gente que não sabe, gente que tem conhecimento, gente que não tem conhecimento. Eu não abro mão daqueles que têm conhecimento.
Eu quero doutores sentados aí, eu quero médicos sentados aí, eu quero leigos, eu quero agricultores, porque eu estou falando sobre semente. Os agricultores sabem o que eu estou falando. Eu quero professores, eu quero críticos, eu quero pessoas com capacidade de pensar, de raciocinar, uma fé racional. Não quero um bando de gente alienada. Eu quero pessoas que decidiram andar com Cristo, não é porque tem medo do inferno, gente que ama Deus, gente que decidiu ser crente, gente que tem orgulho de ser crente, gente que ama ser crente, gente que gosta de igreja, não é gente que vem na igreja porque o pastor fica dando pressão, não. Vocês têm que vir, se vocês não vier, vocês vão para o inferno, vocês têm que vir, vocês têm que ir, se você não vier, você faltou ao culto, hein? Você faltou, você vai ver, o diabo vai te pegar. Quando você for dormir, você vai ver o capiroto sobre você. Vai te pegar. O cara fica desesperado. O cara fala assim, meu Deus, eu tenho que ir na igreja, misericórdia. Maldito aquele que se levantar contra o ungido de Deus. Tem um monte de pastor com esse chavão. Fica fazendo ameaça, faz um monte de besteira. E depois o cara vai falar, ô pastor, eu queria saber por que isso aí está acontecendo. Maldito quem se levantar contra o ungido de Deus. Para de ser besta, rapaz. Para com isso. Fazendo ameaça, usando a sua autoridade para ameaçar a gente, vai ser amaldiçoado, hein? Não sai da minha igreja não, que você vai ser amaldiçoado. Deixa de ser besta. Para com isso. Ungido só existe um. Só Jesus que é ungido. Nós somos secretário. Pastores, bispos, diáconos, secretários de Deus. A gente só ajuda a fazer o que Ele faz. Agora não vem fazer ameaça. Vem colocar imposição nas pessoas para que você tenha um monte de gente alienada dentro da igreja com medo de Deus. Com medo de estar na igreja. Construa um povo que saiba pensar. Gente que gosta de entender. Mas não condicione o poder de Deus ao seu próprio campo de fé. Embora você não veja. Embora você não creia. Embora você não entenda, embora você não tenha uma experiência, Deus continua sendo Deus. Se você desistir, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Ele não precisa da gente. Tem que botar isso na cabeça. É um prazer andar com Ele. É um prazer servir a Ele. Ele não precisa da gente. Deus precisa do meu ministério. Precisa o quê? Tem uma mulher na minha cidade que disse assim, eu vou botar Deus na parede. Na parede? Está em cima de uma cama. Meu isquemia cerebral está lá, não consegue nem levantar o braço. Bota Deus na parede. Bota Deus no estreito. Bota o dedo na cara de Deus. Faz aquela oração do filho pródigo. Dá-me a parte que me cabe. Faz. Não tem esse negócio não, meu irmão. Ninguém bota o dedo na cara de Deus. De joelho. Ah, mas é de joelho. Na presença do rei é de joelho. Mas eu sou empresário de joelho. Eu sou inteligente, eu tenho 2 faculdades de joelho. Eu tenho teologia de joelho. Eu tenho R$1 milhão na minha conta de joelho também. Na presença do rei é de joelho. De joelho. Deus continua tendo poder. Se você não decidir crer, Ele continua tendo poder. Deus faz milagres. Irmãos, fora do Brasil, nesses países de muito sofrimento, onde as pessoas precisam ter fé para se manter viva, tem coisa acontecendo. Irmãos, você não tem internet não. Entra na internet e começa a ver o que está acontecendo. Em alguns países, em Honduras. Vê o que está acontecendo no Congo. Você não crê. Irmãos, eu já vi de muita coisa. Não vi de tudo na minha vida, mas já vi muita coisa acontecer. Hoje eu decidi ter um estilo de vida diferente, mas eu já vi de tudo. Eu já vi fogo descer do céu. Já vi coisa pegar fogo na minha frente. Já mexi com gente endemoniada. Já tive endemoniado no começo do meu ministério, pessoas ficavam endemoniadas. A minha mulher testemunha disso. Nós tivemos um caso
que uma pessoa ficou endemoniada dentro da minha casa. Meu filho está aqui, ele era pequenininho. No início, eu comecei a ser forjado por Deus. Quando eu cheguei, o camarada assim, ficou endemoniado e falou comigo: eu mato você. Eu estava sozinho. Minha mulher pegou meu filho e saiu correndo. Eu fiquei sozinho dentro de casa. O cara se transfigurou dentro de casa sozinho, de madrugada, meia-noite. É sempre assim. Eu fui correr também, que ela tinha ido na frente. Meu filho pequenininho, fiquei começando na fé. Aí o Espírito Santo comigo falou: para, você tem autoridade. Eu falei: opa, esse negócio funciona. O cara começou a jogar cadeira para um lado, cadeira para o outro. Você já viu, quando você vê uma mulher, é fácil. Agora quando você vê uma massa bruta, um leão de chácara, e o cara falava comigo: eu vou te matar. E eu não tinha noção do mundo espiritual. Ele disse para mim: você se esconde atrás dele, sai de trás dele, que eu mato você. Eu falei: eu não fiz assim, eu pensei. Eu falei: é vida ou morte agora. Aí eu falei, o Espírito Santo falava comigo: usa a sua fé. E eu via na televisão esse negócio, via os outros falar e tal. Eu falei: vamos lá, né? E o cara: eu vou te matar. Eu falei: meu Deus, só o Senhor. Aí o Espírito Santo comigo fala: usa a sua autoridade, você tem autoridade. Ele me disse: você está atrás dele. Eu falei: ele é Jesus, eu pensei. Eu falei: sai em nome de Jesus, caia por terra. Ele puf no chão. Eu falei: opa. Ele pão no chão. Lógico que eu não fiz essa festa, irmão, só estou dando uma. A coisa é séria. Ele pão no chão. Eu falei: Deus, envia as tuas milícias de anjos e prende ele no chão. O braço dele, tum no chão, e ele tentando sair. Me solta, não fala o nome dele. Eu falei: cala a boca em nome de Jesus. Ele, calado. Aí eu fiquei bonito. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Esse negócio de estar amarrado parece brincadeira, mas é sério. Está amarrado em nome de Jesus. Quieto. E eu vi um poder sobrenatural capaz de dominar um homem. Ele ficou no chão. Todo o comando que eu dava, ele tinha que obedecer, por causa do nome de Jesus. E eu falei: o mundo espiritual existe. O Senhor existe. E esse camarada começou uma luta espiritual. O diabo falou: na verdade são demônios. Satanás, se descer num cara, mata o cara na hora. São demônios. Geralmente, demônios que encarnam são demônios sem vergonha. Tem gente que diz assim: um principado desceu sobre mim. Desceu um principado sobre você. Amigo, o principado domina cidades, nações. São demônios, da menor escala. Aí o demônio disse assim: eu vou matar ele. Eu vou cortar ele por dentro. A minha mulher está aqui, ó. Ela sabe o que eu estou falando. Ele deu um corte nele por dentro. Começou a descer sangue pelo nariz. Descer sangue pelo ouvido. A minha casa virou uma praça de guerra. Chegou um irmão para me ajudar. A gente começava a juntar sangue com pano. Sangue com pano. E torcia, tanto sangue. Os irmãos da igreja, nós ligamos, começavam a interceder. Interceder todo mundo junto, clamando. Uma igreja da nossa cidade em Pancas começava a interceder junto. E aquela luta, irmãos. Mas tem gente que não acredita. Porque nunca viu. Porque não tem experiência. Porque não busca experiência. Porque não abre a vida para poder ver coisas. Ou ver as coisas acontecerem. Não coloca a fé em ação. Mas coisas acontecem no mundo espiritual. E eu estou falando para muitas pessoas que já viram, já vivenciaram isso. E vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Tem gente aqui que Deus fala em sonhos. Tem gente aqui que ouve a voz de Deus. Tem pessoas aqui que já viu muita coisa, mas tem vergonha de falar.
Tem vergonha de falar. Tem pessoas que conseguem identificar ministério de louvor travado. O cara está cantando aqui, o irmão está lá vendo tudo, corrente nos braços do camarada, está em pecado. Sabia? O cara está, aleluia, e aquelas correntonas amarradas. Aí o cara tem um amante, é casado, tem um amante. Tem coisa muito séria no mundo espiritual, irmãos. Não condicione o poder de Deus ao seu campo particular de visão. Ou você decide ter fé ou não ter fé. A semente, ela nasce. As promessas se cumprem, sim. Mas você precisa decidir crer, amém? Pare de atuar no campo de Deus, deixa Deus trabalhar. Trabalhe no seu campo. O nosso campo é fé e oração. Obediência, esse é o nosso campo. Não tenta determinar o que tem que acontecer, tem que ser do meu jeito, não. A sua obrigação é atuar no seu campo de fé. Você tem que orar, ter fé, obedecer. E deixa Deus trabalhar no campo dele. Sai do campo de Deus. Mas tem coisas que eu não aguento mais. Pois é, aquilo que você não aguenta que Deus vai fazer. O que você tem que fazer, você vai fazer. Agora tem coisas que só Deus faz. Tem gente que fala assim, só Deus, pastor, é só Deus mesmo. Então se é só Deus, então é disso que eu preciso. Eu já tentei, já fiz de tudo, não deu certo, então daqui para frente é só Deus. Quando você diz daqui para frente é só Deus, é porque você está na fronteira do campo de Deus. Não tenta passar aí não. Descansa, volta para o seu campo da oração, da fé e da obediência e deixa Deus trabalhar no campo dele. Vocês recebem? Eu estou no final. Você não vai dormir não, né? Está cedo ainda. Versículo 5. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Amém? Assim será a tua semente. Aqui tem uma coisa muito interessante, que é o que nós precisamos fazer, que muda muito a nossa vida. Vem cá, pastor. Vem cá um pouquinho. Só um minutinho. Só por aqui. Deus está dizendo aqui. Olha o que Deus está dizendo. Nós estamos lendo no versículo de número. Então vou para fora. Sabe por que ele foi para fora? Porque ele estava dentro. Dentro da sua tenda. Vamos fazer de conta que você é Abraão. Aí você está cheio de dúvida. Está cheio de dúvida. Deus, não tem filho, aquele negócio todo. Meu filho não vem, já estou esperando há muito tempo. Essa crise aqui, você está na mesma crise que ele. Aí Deus fala: não, rapaz, o teu filho não vai ser o Eliezer, não. O Eliezer, né? Ou Eliezer, tanto faz, nome próprio. Vai sair das tuas entranhas, vai sair de ti, tá certo? Aí o cara está temando, aí Deus entra num novo nível de estratégia. Aí Deus traz ele para fora da tenda dele. Ele estava dentro da tenda dele. Aí traz ele. Aí vem para fora da tenda. Aí Deus e Abraão. Deus. Abraão. Pelo menos você é o pai da fé, né? Aí Deus fala: ô Abraão, você estava lá na sua tenda, você está com uns pensamentos meio esquisitos. Então sai de fora da sua tenda pessoal. Olha o céu. Está vendo? Está mesmo? O cara tem fé, hein? Atravessou a parede. Você está vendo as estrelas do céu? Você não pode contar, né? Assim será a tua descendência, meu camarada. Mas olha o que eu fiz com você, ô Abraão. Eu tirei você de dentro da sua tenda pessoal. Te trouxe para fora dela. E sabe o que significa a nossa tenda pessoal? A nossa tenda pessoal é a nossa própria vida. É o nosso mundinho.
são as nossas vontades, é o nosso mundinho, né, que a gente gosta. É minha casa, meu ministério, meu dinheiro, é o que eu quero. A gente fica muito preocupado com a nossa própria vida. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero. O que importa é que eu seja feliz. Agora, se você tem problema, porque você pecou, sabia? Você viu como é que o mundo está difícil? O mundo está difícil demais, irmão. Tem tanta gente passando fome, deve estar em pecado. Tem tanta gente sofrendo. Isso é você ter uma visão dentro da sua própria tenda, dentro do seu mundo. Só que homens de fé, homens que desenvolvem fé, homens e mulheres de fé, para ter fé e fazer germinar semente, precisa ver a vida pelo lado de fora da sua própria tenda. Então você tem que aprender a ver que aqui fora tem gente que sofre muito mais que você. Aqui fora tem gente que precisa muito mais que você. Aqui fora tem muito problema para resolver. Aqui fora o mundo, são tantas coisas. Eu quero que você se preocupe com isso. Quando você se preocupar com isso, eu cuido disso. Começa a se preocupar com as pessoas, começa a se preocupar com o seu próximo, a desenvolver pessoas, a amar pessoas, a querer o bem de pessoas. Cuide das coisas de Deus, e Deus cuidará das tuas coisas. A tenda de Deus é grande, e a gente tem que se preocupar. A gente tem que começar a olhar, irmão, tem tanto problema na vida, tem gente que só se preocupa com si mesmo. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu estou muito mal. O que foi? Olha só, eu perdi 10 reais. Perdi 10 reais. Irmão. Olha, eu nem vou na igreja. Não vou na igreja. Também não vou na igreja não, sabe por quê? O pastor falou uma coisa ali que eu não gostei. E outra, o pastor cumprimentou a irmã Maria e não me cumprimentou. Isso é mundo pequeno. Tem gente que é muito chato, sabia? Tem gente que fica preocupado com besteira, bobeira, fica, é meu carro, é meu negócio, é minha vidinha, é meu não sei o quê. Você já reparou, todo egoísta, ele só vive na tribulação? E vocês notaram, quem trabalha para Deus geralmente é mais revitalizado? Você quer crescer, é só você fazer alguma coisa na igreja ou fazer alguma coisa para Deus. Agora o preguiçoso, ele só vive na maré braba, ele só fica assim, tá ruim o culto, não, está ruim. Esse bispo veio de Colatina aí, fica conversando fiado. Fica agarrado com esse morenão ali. Parece um pateta. E fica naquele marasmo, aquela situação contrária, aquele negócio ruim, aquela cara de azedume, aquele troço ruim, fica olhando para o relógio. Meu Deus, não acaba nunca. Ai, Jesus. Hoje é domingo. Tem que ver aquele programa de televisão, o restinho do Fantástico. Deus, acaba tudo, vai relógio, dá uma pane aí nesse microfone. Tem gente que é assim, irmão, é ruim demais, e fica vendo esse mundinho, essa coisa mesquinha, se preocupando com a própria vida. É o meu problema, ninguém me ama nessa igreja. O pastor nunca foi me visitar. O pastor vai na casa de todo mundo. Foi comer churrasco na casa do irmão. Toninho, você não me chamou, Toninho. O pastor só sabe honrar Toninho. Só sabe honrar Toninho. Come churrasco. Nunca foi almoçar na minha casa. E fica naquela choramingança. Graças a Deus que aqui não tem isso, bicho. E fica resmungando e reclamando, meu Deus, aquela coisa ruim, eu nunca
foi na minha casa. Eu acho que eu não sou amado nessa igreja. Eu não me sinto amado. Sabia disso? Teve um irmão que foi no retiro com a gente. Foi de convidado. Aí eu estava orando por todo mundo, né? Aí ele foi para o canto fazer pirraça. Aí falou com a família dele: eu vou embora, porque o pastor botou a mão em todo mundo e não botou em mim. Está me discriminando. Aí vieram me falar: pastor, ele está muito magoado com o senhor. Não é mesmo? Eu falei: vai lá consolar ele, que eu não vou não, viu? Vai crescer. Vai lavar essa cara. Vai tomar vergonha. Para de ficar resmungando, crente chupetinha. Fica reclamando. Vai trabalhar, rapaz. Vai ganhar alma. Vai estudar a Bíblia. Vai procurar, vai limpar a igreja. Procura um trem para você fazer. Vê se você ficar conversando fiado, falando mal do irmão. Procura um negócio, sei lá. Fica lá na frente, estacionando os carros, vigiando. Faz qualquer coisa, mas para de encher. Porque fica com o seu mundinho e não tem semente que germina. Então, quando Deus tira a gente da nossa própria tenda e nos traz para fora, Ele nos traz para uma nova realidade. Uma realidade de crescimento, de identidade, de bênção, de produtividade. Ajudar pessoas, ajudar o próximo, ajudar alguém a viver, semear. É isso que nos dá força, irmão. Está entendendo? Veja a vida pelo lado de fora da sua própria tenda. Obrigado, ator. Estão entendendo? Quero finalizar com o versículo 13. Então disse Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Versículo 14. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, ou grande alegria, ou grande prosperidade. Vocês observaram que no versículo 13 tem uma tribulação aqui? E no 14 tem uma bênção? Vocês notaram? O que Deus está nos ensinando aqui? Você deve viver as provações compreendendo provações como fronteiras das bênçãos. São fronteiras. Só fronteiras. Depois da tribulação vem a recompensa. Vem o ministério abençoado. Vem a colheita. Você planta, você soa, você se desgasta, mas depois vem a colheita, não vem? Isso é ter fé. Então você tem que compreender as provações como fronteiras da promessa. Tudo que você vive de ruim, você tem que compreender como fronteiras. Está difícil? Está difícil? Está difícil. Depois vai vir a bonança. Vai vir a fartura, vai vir a alegria. Respeite os processos de Deus na sua vida. E você vai conseguir ver a sua semente germinar. Amém? Você crê nisso? Amém. Então fica de pé.